interessante que deve nos trazer a reflexão, a meditação profunda sobre a nossa vida espiritual. O tema dessa noite é uma pergunta: como saber se sou crente? Como é que eu sei se eu sou um crente? Então, será que tem como nós identificarmos, se somos crentes ou não? É muito difícil, irmãos, nós julgarmos a salvação de outra pessoa. Isso é um pouco complicado para nós, certo? Porque nós não sondamos as mentes e os corações. Deus, Ele sabe, porque Ele sonda mentes e corações. Então, Ele pode avaliar cada um de nós e dizer se nós somos crentes ou não. Dizer para quem? Para Ele mesmo, né? Ele não vai sair dizendo no nosso ouvido: o fulano de tal lá é crente, ou fulano de tal não é crente. Mas nós, seres humanos, meros mortais, nós não conseguimos sondar as mentes e os corações das pessoas. Então, nós não vamos conseguir ter assim 100% de acerto ao julgar todas as pessoas. Julgar no sentido de avaliar se a pessoa é salva ou não, certo? Nós podemos perceber pelo comportamento, de alguns irmãos, ou vou colocar de uma forma mais genérica, de alguns congregados na igreja, se tem um comportamento assim cristão ou não, certo? Agora, salvação mesmo, 100%, só Deus sabe, certo? Por que, irmão, nós dizemos isso? Porque a Bíblia fala do trigo e do joio. Eles são muito parecidos. São muito parecidos. O joio, ele age como o trigo, ele parece com o trigo. Então, às vezes, é difícil de nós identificarmos, certo? É por isso que o Senhor disse: deixa para o dia da colheita, Não corta agora. Quando diz: a gente pode arrancar o joio, então. Não, agora não. Deixa para o dia da colheita, porque o Pai Celestial, Ele sabe separar o que é trigo e o que é joio. Mas nós, irmãos, a cada um podemos nos avaliar. E a meditação dessa noite é para isso, é para nós nos avaliarmos. Não é estar olhando a vida do outro, para saber, para essa mensagem dá certinho para o irmão fulano de tal. Não, dá certinho para nós mesmos. Nós nos avaliarmos e sabermos se somos realmente crentes ou não. E aí nós, diante de Deus, termos essa consciência limpa. Então, só repetindo, o tema é uma pergunta: como saber se sou crente? Como é que eu sei? Vou só fazer uma pergunta reflexiva. Qual é o lugar em que nós realmente nos revelamos como pessoa? Em casa, Então já deu uma pista, A nossa conclusão, vamos dizer assim, do estudo, Nós podemos avaliar a nossa fé naquele lugar onde nós estamos mais à vontade para fazer as coisas, que é na nossa casa. Na igreja é muito fácil ser crente. Na igreja é muito fácil os outros perceberem que nós somos crentes, porque nós nos vestimos como crentes, nós nos comportamos como crentes dentro da igreja que eu estou falando, Nós chegamos na igreja, sentamos e ouvimos a mensagem: bom dia ou boa noite, meu irmão e tal, como é que você está, aquele negócio todo. E pronto. Então, o comportamento dentro da igreja é muito fácil. E nós temos um comportamento cristão. Agora, na nossa casa, aí onde vai revelar se nós realmente somos crentes ou não. Então, que nós possamos ter nessa noite essa mensagem como um encorajamento. Não é para desencorajar ninguém. Essa mensagem não é para desencorajar você. E dizer, você pensar: então não tem um comportamento meio assim, meio capenga, então eu não sou crente, eu vou desistir da fé. Não é esse o propósito. O propósito é lhe encorajar a você fazer uma análise pessoal da sua vida. Nós fazemos essa análise e procurarmos nos aproximar de Deus, corrigir os nossos erros e ficarmos mais próximos de Deus.
Esse é o propósito da mensagem dessa noite. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 1. O tema desses 2 primeiros versículos é os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Quais são as obrigações, podemos dizer assim. Os deveres são as obrigações que nós temos como pastores para com as várias classes de pessoas. Diz assim a palavra de Deus: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o, como a pai. Nós fizemos alguns estudos sobre exortação, não foi? Vocês lembram o que significa exortar? Eu sei que é difícil lembrar, né? Exortar significa animar, podemos dizer assim. Vou dizer só essa palavra para a gente tentar decorar agora, né? Exortar significa animar. Ou seja, você animar uma pessoa a se voltar para a Bíblia. Isso é o que significa exortar. Não é brigar com a pessoa. Não é mandar em uma pessoa. Exortar é animar a pessoa. Aquela pessoa às vezes está meio assim desestimulado de ouvir a Bíblia, no sentido de obedecer, e você chega e anima essa pessoa a seguir as Escrituras. Isso é exortar. Então você não vai repreender, no sentido de como se fosse quase que brigar e reclamar com o homem idoso. Você vai animar essa pessoa, como a um pai. Aos moços, como a irmãos. Você vai exortar os jovens, né, podemos dizer assim, como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, com toda a pureza. Então, os líderes das igrejas, eles devem fazer assim. O líder, eu já estou careca de dizer isso aqui, né, ele não é o dono da igreja. Um pastor, ele não deve agir como se fosse dono da igreja. Como se os irmãos fossem seus empregados. Não é assim que funciona, certo? Nós somos todos iguais diante de Deus, somos irmãos, cada um de nós tem um ministério diante do Senhor. E qual é o ministério do pastor? Servir aos irmãos com a palavra de Deus, né? Esse é o principal objetivo do ministério de um pastor. É servir aos irmãos compartilhando da palavra de Deus com a igreja. O alvo principal, certo? E aí, não vou entrar em todos os detalhes, né? Mas só para os irmãos entenderem. Por que eu digo que o pastor não é o dono da igreja? Porque ele não está aqui para mandar nos irmãos. Ele está aqui para servir aos irmãos com a palavra. Ele trabalha pesado no estudo da Bíblia, estudando, orando, pedindo sabedoria, e para assim chegar aqui e compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Então isso é um serviço. Assim como os irmãos têm outros serviços, né? A tesouraria da igreja, os irmãos dedicam tempo para chegar lá, pegar os cartões, anotarem, fazer o balanço mensal. O zelador da igreja, a zeladora da igreja chega, dedica tempo, trabalho para cuidar da igreja. Os tocadores, né? Dedicam tempo para ensaiar, para aprender um instrumento, e por aí vai, certo? Então, cada um tem o seu ministério, dedica tempo para Deus, para servir a Deus e aos irmãos. Então, você observa que nesses 2 versículos, Deus está deixando isso bem claro. Nós não estamos aqui, o pastor da igreja, para estar brigando com os irmãos. Nós estamos aqui para animar os irmãos. Por isso que eu falei na introdução. O estudo de hoje não é para desestimular você e fazer você abandonar a sua fé. Porque você, às vezes, no final dessa mensagem, você vai se achar assim indigno de ser chamado crente. E aí você vai abrir mão e vai abandonar os caminhos de Deus. Esse não é o propósito, até porque esse não é o papel do pastor. O papel do pastor é exortar, é animar, é encorajar os irmãos a serem mais fiéis a Deus, melhorar na sua vida espiritual. A partir do versículo 3, ele vai falar sobre as viúvas. Nós não vamos
discorrer todo o texto sobre as viúvas, porque não é o nosso foco, certo? Porque aqui tem alguns detalhes que são tratados sobre as viúvas que nós não vamos falar, porque não é o nosso tema. O nosso tema é como saber se eu sou um crente. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E tem viúva que não é viúva? Interessante, né? É por isso nós precisamos estudar as Escrituras, meditar, refletir, né? Porque se você está fazendo só a sua leitura anual, né? Você vai entender o que é que significa isso aqui? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Você não vai entender nada. Oxe, tem viúva que não é viúva? Como assim? O marido morreu, mas não morreu? Aqui são aquelas viúvas que realmente não têm condições de se sustentar. Certo? As viúvas verdadeiramente viúvas são aquelas viúvas que perderam o marido, né, lógico, mas não têm condição de se sustentar. Nem tem família para sustentar ela, e ela também não tem emprego para sustentar. Então, essas viúvas deveriam ser honradas pela igreja, ou seja, a igreja deveria sustentar financeiramente essas viúvas. Entenderam agora? Pronto. Então, o versículo 3 está dizendo isso. Honre, ou seja, sustente a viúva que não tem como se sustentar. Primeiramente, a obrigação de sustentar uma viúva de quem é? Os filhos, né? Ou seja, a família. Se a viúva não tem como trabalhar, não tem emprego, não tem como sustentar, então a família é a primeira responsável, né, para sustentar essa viúva. Mas se essa viúva não tem família, ou a família não tem condição de sustentar, então a igreja tem que assumir essa responsabilidade. Certo? Por isso que ele diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, as que não têm condição de se sustentar. Quis explicar isso aí só para não ficar aquela dúvida, né, o que é isso, né? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, está vendo? Se essa viúva tem filhos ou netos, então que esses, ou seja, que a própria família dela, exerça essa piedade com a própria casa, porque eles têm que aprender a recompensar seus progenitores. Irmãos, como é que os filhos, os netos, vão aprender que eles têm que ter essa responsabilidade com seus familiares? Ou seja, ser mais claro, de sustentar os progenitores que não têm condição financeira de sustentar. Como é que esses filhos e esses netos vão aprender isso? Vou reformular a pergunta. Onde eles têm que aprender isso? Na Bíblia, né? Quem tem que ensinar isso para eles? Os pais. Certo? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então você, pai, mãe, você tem esse dever diante de Deus, essa obrigação de ensinar a Bíblia aos seus filhos. Porque senão depois você vai colher frutos amargos no futuro e aí vai botar a culpa nos filhos ainda. São os filhos desnaturados, né? Como é que pode? Me abandona, não me dá atenção, não cuida de mim. Mas espera aí, de quem foi a culpa? Ah, foi da igreja que não ensinou. Ah, foi a escola que não ensinou. Como assim? A criança nasceu na sua casa. Não foi no hospital, né? Tudo bem, maternidade. Mas é lá na sua casa que ele é educado. A educação é de casa. Não é na escola, não é na igreja. A escola orienta como se deve fazer, né? E ensina as matérias seculares. A igreja faz o quê? Exorta a se voltar para a Bíblia. Esse é o papel do pastor, exorta. Então aqui nós animamos as pessoas a se voltar para as Escrituras. Orientamos as pessoas a seguir a Bíblia. Ensinamos os preceitos de Deus, os mandamentos. Mas quem vai educar os filhos a obedecer isso aí são os pais. Certo? São os pais. Então você precisa ensinar seus filhos para que depois você mesmo colha desses frutos. Tá bom? Então, observe que você ensina
primeiro a eles agirem da maneira correta aonde? Que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Dentro de casa é onde nós temos que aprender a exercer essa piedade. É onde nós vamos mostrar quem realmente nós somos, dentro da nossa casa. Na vida cristã, da mesma forma. Na mesma forma. Onde nós vamos mostrar que somos realmente crentes? Na nossa casa. Certo? Na nossa casa. Na rua é muito fácil, né? Nós sairmos de casa e mostrarmos ser uma pessoa que nós não somos, mostrarmos sermos bonzinhos, mostrarmos sermos pessoas que ajudamos os outros. É muito fácil, às vezes, ajudar um amigo, um colega, mas e ajudar os de casa? Será que a gente faz isso realmente, né? Não, na minha casa eu ajudo, meus familiares, meus pais. Um amiguinho, um adolescente, uma criança, às vezes na escola, ajuda um amiguinho a fazer a tarefa de casa, né? Um trabalho em equipe. Mas será que ele ajuda nas tarefas de casa? Quando ele levanta, será que ele sabe arrumar a cama dele? Desarmar a rede? Será que ele sabe comer e lavar os pratos? Enxugar a louça? Quem ensina a fazer isso? Os pais. Tem que ensinar. Porque se o seu filho não faz, é porque você não ensinou. E depois você não pode julgar ele, né? E dizer assim, esse menino não quer fazer nada dentro de casa. É lógico. Você lava a louça porque quer? Ou é porque não tem jeito, tem que lavar? Não tem outra pessoa? Então ensine. A criança também não quer fazer isso. O que é que a criança quer fazer? Dia todinho, né? Eu não sei como é que enxerga. Tem umas crianças que jogam desse jeito assim. É o que ele quer fazer, porque é o que dá prazer a ele. Certo? É o que satisfaz ele, é aquilo. Então você tem que ensinar que tem as obrigações. E antes das brincadeiras, do tempo de lazer, tem a obrigação. Então você começa a ensinar essa responsabilidade aos filhos aonde? Dentro de casa. Começa em casa. Para quando ele sair de casa para estudar, para trabalhar, ele saber que primeiro a obrigação, depois é que vem a diversão. Temos que cumprir primeiro com as nossas obrigações. Como crentes, irmãos, é do mesmo jeito. Nós temos que cumprir primeiro as nossas obrigações como crentes. Que nós falamos obrigação por modo de falar, mas na verdade, como crentes, nós ainda temos algo mais especial. Porque não é uma obrigação nós lermos a Bíblia, é? É uma obrigação nós orarmos? Deus obriga nós a lermos a Bíblia? Deus obriga nós a orarmos? Não, é um privilégio que Deus nos dá. De podermos ter contato com a palavra de Deus, de ouvir a maior autoridade do universo, que é a Bíblia. É um privilégio, não é obrigação. Nós podermos falar, nós desabafarmos, falar das nossas dores, expor as nossas gratidões ao ser mais poderoso do universo. Por meio da oração nós fazemos isso. E Deus nos dá o privilégio, não é uma obrigação nossa não, de orar. É um privilégio que Deus nos dá, dizer assim, eu estou aqui para te ouvir. E responder às suas orações, se você orar segundo a minha vontade. Ou seja, segundo a minha palavra. Eu vou te ouvir e vou responder às orações. Isso é uma obrigação? É não, irmãos, é um privilégio tremendo. Tremendo que Deus nos dá. E nós temos que exercer isso na nossa casa. Se nós não exercermos a leitura, a oração em casa, vai ficar muito difícil de nós demonstrarmos que somos crentes em casa. Que nós nem lemos e nem oramos. Imagine viver como um crente. Ter práticas cristãs dentro da nossa casa. Precisamos ler, orar e precisamos congregar, né? Que eu falo que é o tripé da vida cristã, né? Precisamos congregar para aprender essas coisas e colocar em prática em casa.
Quem aqui já ouviu uma mensagem igual a essa na vida? Quem já ouviu? Ninguém. E onde é que você escuta? Na igreja. Certo? Cada culto, irmãos, eu costumo dizer que, às vezes, uma palavra que é dita num culto pode transformar uma vida. Por isso nós temos que valorizar as reuniões da igreja, as programações da igreja, ou seja, os cultos, né? Porque nós aprendemos, às vezes, uma lição em um culto, às vezes uma palavra que o pregador falou, às vezes um versículo que ele leu, naquele dia Deus me deu a iluminação do Espírito Santo para eu entender. Às vezes um versículo que eu lia e não entendia, e determinado dia Deus fez eu entender aquele versículo. E aquilo mudou a minha vida. Por isso a importância de congregar. Aprender aqui, colocar em prática, primeiro aonde? Na própria casa. E é assim que nós identificamos se somos crentes ou não. Às vezes nós agimos de uma maneira muito gentil, né, com as pessoas de fora, mas em casa nós tratamos mal as pessoas. Tanto um pai, como uma mãe, ou um filho, um irmão, a esposa, né, o marido. Tem um ditado, né, que diz que é um demônio em casa e um santo fora de casa, né? Tem pessoas que fora de casa é um santo, né? Rapaz, é uma pessoa exemplar. É cortês, trata bem as pessoas, é muito receptivo, muito comunicativo, muito amigável. Uma pessoa excepcional. Mas quando chega em casa se transforma, né? Coloca o rabinho e os 2 chifres, né? Parece um diabo dentro de casa. Não estou dizendo que os irmãos são assim, certo? Estou dizendo que há pessoas assim. Tem pessoas que são dessa forma. E aí nós temos que nos avaliar. É por isso a pergunta: como saber se sou crente? Eu tenho que avaliar como é que eu estou agindo. Será que dentro de casa eu não estou agindo como um descrente? Lá fora eu falo como crente, ando como crente, Bíblia debaixo do braço, todo bem vestido, que eu vou para a igreja. Ou meu querido, né? Ou meu amado, meu fulano de tal, não sei o quê. E aí quando eu chego de casa, vai mulher, faz isso aqui para mim, vai, logo, ligeiro, que eu não tenho paciência não. Quer dizer que fora todo mundo é meu querido, meu amor, e dentro de casa não é? Essas atitudes são atitudes que colocam em xeque, né, em dúvida, a nossa fé. Se nós realmente cremos em Cristo ou não. São as nossas atitudes lá dentro de casa. Primeiro, irmão, nós temos que valorizar a nossa casa. Primeiro, exercer a piedade na própria casa. E aquilo que nós fazemos dentro de casa é o que deve se externar fora dela, fora de casa. Eu não devo tratar os meus de casa, pai, mãe, irmão, mulher, pior do que o que eu trato os de fora. Certo? Os de casa têm que ser tratados melhor do que os de fora. Porque os de casa é que estão conosco ali nas lutas diárias, né? Nos momentos bons, nos momentos difíceis. É quem está conosco. Eu já vivenciei casos, não comigo, né? Outras pessoas. Vivenciei assim porque eu participei da história, né? De pessoas que eram um demônio mesmo dentro de casa, podemos dizer assim. Maltratavam os pais, ameaçavam os pais e tudo. Né? E um povo de fora era uma amizade medonha. Mas na hora que passou por uma dificuldade, essa pessoa sofreu um acidente, foi internado, passou vários dias na UTI, depois vários dias nas enfermarias lá, quando saiu da UTI. E os amigos não foram lá, não, para passar dias e noites lá no hospital acompanhando ele. Quem foi lá? A família. Inclusive eu fui um dos que passei lá algumas noites com ele. Que era da família ainda, né? Família da minha esposa. Então você observa que existem pessoas desse jeito. E aí nós temos que nos avaliar cada dia, né? Eu não quero ser assim. Se eu estava sendo assim até hoje, eu não quero ser mais. Eu quero tratar muito bem os da minha casa.
Quem é casado, tratar bem a esposa tratar bem o marido. E só abrir um parênteses, irmãos, para as pessoas não confundirem, principalmente as mulheres não confundirem. A mulher ser bem tratada não quer dizer que o marido tem que ser escravo dela. Certo? Porque nem o contrário deve acontecer. Não é porque o marido é o cabeça e a esposa tem que ser submissa que a esposa é escrava do marido. É isso que a Bíblia ensina? Não. Imagine o contrário. Se o líder, o cabeça do lar, não pode escravizar a esposa, que tem que ser submissa, imagine quem tem que ser submissa escravizar quem é o cabeça. Aí é que está totalmente errado. Então, o marido demonstrar amor, cuidado e carinho com a esposa, não quer dizer que o marido tem que obedecer à esposa, como se a esposa fosse a patroa dele, né? A dona dele, tudo que a mulher diz está certo, então tá bom, meu amor, é assim mesmo. Cuidado, né? Porque se a mulher está errada, ela está errada. E quem é o primeiro que tem que dizer que ela está errada? É o povo de fora? Não, é o marido. Por quê? Porque o marido é ruim? Não. É porque o marido ama e quem ama, corrige. Certo? Porque não quer que a esposa continue no erro. E se você, esposa, orar a Deus, Deus vai dar sabedoria ao marido para lhe orientar quando você está errado e quando não está. Você precisa orar também, né? A Deus. Senhor, dê sabedoria ao meu marido para poder, né? E aí ele vai saber dirigir bem o seu lar. Então, muito cuidado para não confundir isso, certo? Nem o marido é dono da mulher, nesse sentido, que ela é minha escrava, ela tem que fazer tudo o que eu quero, e nem a mulher é dona do marido, para que o marido seja escravo dela também não, certo? O melhor, irmãos, para a nossa convivência dentro do lar e para nós demonstrarmos esse comportamento cristão, é uma palavra que é a suprema, né? Que é o amor. Mas o amor, às vezes, é muito genérico e a gente não consegue entender bem. Então, eu entendo uma outra palavra que nos ajuda muito a convivermos e darmos um bom testemunho cristão dentro da nossa casa, que é a palavra respeito. Se você respeita a sua esposa, você não vai escravizar ela. Se a esposa respeita o marido, ela não vai querer escravizar o marido. Está mandando no marido, está envergonhando o marido, está desfazendo o negócio que o marido fez. Isso é uma vergonha para o casal, né? O marido foi lá, comprou um celular, um exemplo, né? Chegou em casa, amor, comprei esse celular. Não pode. Me dê aqui. Aí vai lá na loja, devolve, porque não era para o meu marido ter comprado esse celular. Devolve o dinheiro. O que vocês acham desse comportamento? Tem mulher que faz isso, viu? Você imagina a mulher crente. A mulher diz, não, eu sou crente. Né? Aí eu vou exagerar agora, né? Está nos cultos com o vestidão lá no mocotó, né? E aí, muito santa, muito mulher de Deus, na igreja desce fogo do céu, né? Quando ela está lá. Porque... Aí, no dia a dia, está agindo dessa forma, desrespeitando o marido. Certo? Então, é um pouco complicado. E assim também o homem, né? Desrespeitar a mulher. E se fazendo todo de crente, comportamento de crente fora de casa, né? Na igreja todo espiritual, e desrespeitando a esposa. Também está errado. Certo? Então, começa dentro de casa. Respeito. Então, quando você vai comprar alguma coisa, senta o casal, conversa, você respeita o outro, então você não vai fazer algo sem combinar com a outra pessoa. Respeito. O respeito é fruto de quê? Do amor. Você ama, por isso você respeita. E aí combina tudo, e quando sai de casa, sai tudo combinado. O ideal é assim. Eu combino com a minha esposa, porque eu sou muito assim tradicional, né? Fora de casa, a gente não deve estar discutindo nenhum assunto, para não correr o risco de dar esse mau testemunho. Rapaz, discutindo no meio da rua, né? Combina tudo em casa. Bota os pingos nos i tudinho, vamos sair, vamos fazer assim. Pronto, chega lá, não tem discórdia. Tanto faz eu resolver como ela, é do mesmo jeito, porque já foi combinado. Como é que tem que ser feito. Para a gente não ficar dando mau testemunho lá fora. É uma das coisas que traz muita vergonha para o casal, é quando está no meio da rua discutindo um assunto. E ainda mais quando não chega no acordo, né?
ficam como se fosse disputando quem é mais inteligente do que quem está certo, quem não está, né? Isso não é bonito, não é legal para um casal, certo? Também com relação aos filhos, irmãos. Você vai sair com o filho de casa, você orienta em casa já, conversa, olha, vai ser assim, nós vamos para canto fulano de tal, vai ser assim, 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 assim. Lá você tem que se comportar assim, 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 assim. Pronto. Principalmente o líder do lar, o pai. Ele tem que ter essa visão. Pedir a Deus sabedoria para entender isso. Ele é o chefe do lar. Ah, irmão, mas eu não gosto muito eu não sou muito de conversa. Orienta a esposa para a esposa orientar os filhos. Ela também pode fazer esse papel quando ela é orientada pelo marido. E a mulher, às vezes, tem um jeitinho melhor de comunicar, né? O marido, às vezes, é mais duro, né? Pode conversar com a esposa e a esposa orientar os filhos, certo? E aí sai tudo combinado. Para quando chegar lá fora, não está também batendo boca. O pai batendo boca com o menino. Teimando, né? Também não dá. E aí você observa que a base para esse comportamento cristão vem de onde? Própria casa. Você tem que começar em casa. Você aprende a Bíblia, certo? Em casa, estudando a Bíblia, aprende na igreja, coloca em prática em casa, e o comportamento de casa vai à praça. Tem esse ditado popular antigo, né? Então, cuidado. Teu comportamento em casa é o que tem que brilhar lá fora. Por isso que a gente tem que se comportar bem dentro de casa, viver bem dentro de casa. Quando eu estava orando por uma esposa, eu pedia isso a Deus, né? Senhor, me dê uma esposa, Pai, que a gente viva bem nas 4 paredes, né? Porque a gente vê tanto casal falso, né? Que lá fora, vixe, na sociedade é um casal 1000, nota 1000. Mas dentro de casa é menos 1000, né? E eu pedi a Deus, como eu via isso, né? Eu sou meio curioso e gosto de observar as coisas. A gente observava isso às vezes na sociedade. Pessoas que a gente sabia que dentro de casa eram uma negação à vida, mas lá fora pintava como se fosse o casal 20, né? E isso, irmãos, é oração. Você tem que orar a Deus, tem que pedir a Deus, Senhor, me dê uma vida cristã no meu lar, dentro da minha casa, para que eu possa saber que eu realmente sou um crente. Porque é o que vai nos identificar. Em casa a gente fica mais à vontade, né? Faz o que dá na telha, às vezes diz o que vem na cabeça. Fora a gente fica medindo mais as palavras, tem mais cuidado e tal. Em casa, também, a gente tem que refletir, medir mais as palavras, pensar o que é que vai dizer, para não estar com um comportamento de incrédulo dentro de casa e um comportamento cristão fora de casa. Dupla personalidade. E não dá certo. Ou é ou não é. E aí, se nós estamos com dificuldade em casa para agir como crentes, nós temos que fazer a primeira coisa, é o quê? Primeiro passo, orar. É falar com o Papai Celestial e pedir a Ele misericórdia sobre a nossa vida para que quebrante o nosso coração dentro de casa, que é onde nós estamos tendo dificuldade, de provar que somos crentes. Quebranta, Senhor, o nosso coração, nos dá humildade, nos dá amor, respeito pelos meus, pelos da minha casa, pela minha família. E assim eu possa ter uma atitude cristã dentro da minha casa. Porque eu não vou ter dificuldade de ter um comportamento, uma atitude cristã fora. Porque já faz parte da minha personalidade, se eu já tenho essas atitudes dentro de casa, entendeu? Então lá fora vai ficar mais fácil. Não vai ser um peso e nem algo artificial para nós agirmos lá fora, certo? Se já fazemos em casa. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos refletir, não só hoje, mas por toda a nossa vida, como estamos agindo dentro da nossa casa, né? Isso vai ser um termômetro, um medidor da nossa fé. É o nosso comportamento dentro da nossa casa. Que o Senhor nos ajude a cada dia, nos dê sabedoria, humildade, quebrando os nossos corações, para que a gente possa ser crentes, realmente, fiéis a Deus, começando na nossa própria casa. E aí, podermos demonstrar essa fé que temos em Deus, aonde nós passarmos, né? Na sociedade, lá fora, na igreja, no trabalho, na escola e por aí vai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, para que a cada dia possamos viver a vida cristã no nosso lar, brilhando a luz de Cristo entre os nossos,
entre a nossa família, para que assim, ó Pai, o Teu nome possa ser honrado e glorificado e exaltado. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, Pai, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.